Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um aulão da Simone e hoje vai ser especial porque hoje nós iremos falar sobre planejamento financeiro. Bom, antes de começarmos as lives, antes de começarmos hoje esse bate-papo gostoso com o nosso convidado, que é uma pessoa assim extraordinária, que entende muito sobre planejamento financeiro, antes deixa eu lembrar vocês. E aí, estão assistindo as outras aulas? Estão assistindo o conteúdo? Porque notaram que cada semana um conteúdo une ao outro. Então, para você poder entender um pouco melhor o que é planejamento financeiro, quais são as etapas, o que é plano de negócio, o que é concorrente, público-alvo, segmento, oferta-demanda, enfim. Tudo que é necessário para você entender e poder desenvolver na sua empresa tem nas aulas de todas as quartas, que é o aulão da Simone. Então, dá uma olhadinha lá no YouTube, SMC Empreendedorismo, ou aqui mesmo pelo Instagram, e também tem o Facebook SMC Empreendedorismo. Você vai estar sempre antenado e se tiver dúvidas, é só me mandar uma mensagem que eu converso com você no particular e tento te auxiliar no máximo no que você precisar. Bom, acabei de receber o comunicado que o Alexandre já está aqui esperando para poder entrar. Então, vamos começar o aulão de hoje? Nesse momento, já no clima do Natal, já estamos chegando, né? Olha aí, ó. Sábado agora já é Natal e final de ano. Final de ano é o momento que as empresas precisam, mais do que nunca, pensar no seu planejamento financeiro e principalmente já focar em 2022. Porque afinal de contas, começo de ano, então já preciso fazer todo o meu planejamento para estar preparado para o ano que vem. E lógico, estar preparado para os pontos positivos e negativos também, não é mesmo? Então por isso que agora, final de ano, encerramento. Então, vamos falar sobre planejamento financeiro. E quem é que eu trouxe para falar sobre esta área que é tão procurada? Ninguém melhor do que um profissional extremamente gabaritado que pode trazer para nós experiências no mercado, experiências na consultoria, afinal de contas ele também dá consultoria e é professor universitário. Então agora eu trago para vocês, deixa eu procurá-lo aqui. Eu trago para vocês agora o Alexandre Nunes. Deixa só eu ver aqui que por enquanto não está aparecendo ele. Alexandre, você está online? Só deixa eu ver aqui para ele vir. Alexandre, eu não estou conseguindo visualizar você aqui para você poder entrar ao vivo. Só um minutinho. Só um minutinho. Só estou vendo aqui para ele entrar. Deixa só ele aparecer aqui conectado, que aí nós já iremos começar esse aulão. Enquanto isso, enquanto vocês esperam a entrada dele, eu peço para vocês para deixarem aqui as perguntas, as dúvidas que tenham referente a planejamento
financeiro, para quando abrir a oportunidade para fazer as perguntas, eu já vou tê-las aqui comigo para poder chamar vocês. Né? Vamos aguardar. Vamos ver se agora ele entra. Alexandre. Olá, Simone. Oi. Estava aqui apanhando com a tecnologia. Faz parte do show. Faz parte do show. Boa tarde, meu amigo. Estou aqui nesse dia que é o meu parceiro, né? Porque quando eu falo de planejamento financeiro, lógico que o principal é o Alexandre Nunes, né? Não pode ser outra pessoa. E aí, como é que você tá? Final de ano? Bom, boa tarde, Simone. Boa tarde a nossa querida e amada audiência. É um prazer falar com você. As perspectivas são boas, viu, Simone? Final de ano aí chegando, de um ano bastante dolorido para todos nós sabemos disso, né, em função do avanço da pandemia, mas são boas as perspectivas para 2022, né, que eu acho que é o que mais interessa para que a gente possa discutir e falarmos de um tema tão importante quanto o planejamento financeiro, é olharmos aí as perspectivas para o próximo ano. Concordo. E hoje, né, vamos falar um pouquinho sobre planejamento financeiro. Então, quer dizer, nós estamos no final do ano, praticamente sábado agora já é Natal, e uma empresa, quando se fala em plano de negócios, planejamento financeiro é o coração da empresa, é o principal. E aí eu te pergunto, seguindo aqui algumas sugestões, que já me mandaram algumas perguntas para fazer hoje. E a principal pergunta que fazem: como organizar o seu planejamento já estando em dezembro e o que fazer para se preparar para o próximo ano? Então, vamos lá, Simone. Quando a gente fala em planejamento financeiro, nós estamos falando do fluxo monetário, ou seja, das entradas e saídas que uma empresa possa, né, ao longo da sua jornada, ter. Mas se a gente for olhar os fundamentos, mesmo agora em dezembro, poxa, hoje é dia 22, o ano começa no dia 1º, como que eu faço? É óbvio que se a gente já tivesse feito o planejamento com um pouco mais de antecedência, algumas medidas de ajustes, algumas possibilidades já poderiam ser antevistas. Mas ainda assim não estamos perdidos não, tá? Temos tempo. Porque se a gente for pensar, qual é o conceito, assim, quais são as ferramentas básicas para que a gente possa elaborar um planejamento financeiro? O primeiro deles é controle de caixa. Sim. Controlar seu caixa. Tá? Então, diariamente, você vai observar como foram as suas entradas no caixa. Então, nós estamos falando, inclusive, dos modais de pagamento, né? Porque hoje a gente tem obrigatoriamente que aceitar a moeda corrente nacional, né? Então, é o nosso real. Então, nós temos entrada através de dinheiro vivo. A gente tem entrada via cartão de débito, cartão de crédito. Se for um empreendimento na área de alimentação, a gente tem a questão do vale-refeição. Se for um empreendimento que lide com alimentos, né, como mercados, mercearias, empórios, você tem o vale-alimentação, além da possibilidade do PIX, né, que foi a modalidade mais nova inserida no sistema monetário nacional, onde a transferência ela é praticamente em tempo real, né? Hoje, obviamente, com o próprio Banco Central já fazendo alguns ajustes, já melhorando um pouco mais a condição da segurança, algumas transações do PIX podem ser represadas por um audit, né, por uma auditoria. Então, isso pode significar pequeno delay. A questão aí de comunicação do Bacen. Mas, em via de regra... Pois não, Simone. Porque deu uma pausa, a tua internet deu uma falha. Ah, perdão. Parou no delay. Eu não sei até. Então, a gente pode ter um delay na transação em função de alguma apuração que o Banco Central acaba fazendo com as instituições financeiras. Aquela emissora do PIX, aquela recebedora do PIX. No entanto,
O controle de caixa ele é fundamental porque eu sei como foram as minhas entradas e eu também já consigo ver quais foram as minhas saídas. E que saídas são essas? Eventualmente, pagamento de fornecedor com o dinheiro que está no caixa, é uma sangria que a gente faz, né, de repente, para pagar alguma coisa em espécie ou para fazer uma compra emergencial. Então, isso é a primeira ferramenta que a gente tem dentro do planejamento financeiro, que é o nosso controle de caixa. Mediante a questão do meu controle de caixa, qual outra ferramenta que eu tenho que é importantíssima? Eu tenho o chamado contas a pagar e o contas a receber. Então, dentro da mesma perspectiva, o contas a pagar são as minhas obrigações futuras, né? São o pagamento de fornecedores, né? A minha folha de pagamento a vencer no 5º dia útil, por exemplo. Se a gente iniciar o nosso processo no dia 1º de janeiro, a gente já sabe, como empresário, que no 5º dia útil eu tenho que fazer a provisão e o pagamento da minha folha de pagamento, né? Eu tenho as minhas obrigações pecuniárias em função da própria folha de pagamento, que aí nós estamos falando do INSS, do depósito, recolhimento de garantia, etc. Mas eu também tenho contas a receber. E que são essas contas a receber? Que obviamente, há um pressuposto que é o futuro. Porque se for no presente, é caixa. No futuro, são as contas a receber. Que contas a receber são essas? Eventualmente, as minhas vendas em cartão de crédito, que tem o seu prazo, né, de pagamento por parte das administradoras. Então, vai da negociação que você tem. Em via de regra, você pode ter pagamentos quinzenais ou a cada 28 dias. Ou, se você tomar a decisão de fazer a antecipação, aí sim você está incorrendo na questão dos juros da antecipação da operação. Então, mas ainda assim você tem o contas a receber, mas não na totalidade da venda, mas sim naquilo que é o líquido, né, do desconto da administradora. Então é importante, quando a gente fala do controle de caixa, chamar sempre atenção a isso. E eu já vi isso acontecer por diversas vezes. Ah, mas está dando diferença, eu tenho a minha planilha e está dando diferença, está dizendo que eu tenho dinheiro, mas eu vou contar dinheiro, eu não tenho dinheiro. Verdade. Por quê? Porque a grande maioria dos nossos empresários esquece que uma venda passar na maquininha de cartão é tão delicioso, só que ela tem tarifa. E cada vez mais as administradoras, elas estão cobrando tarifas por você ter a máquina, tarifas por você fazer a passagem do cartão, né, ou a inserção do cartão, né? Até outro dia, conversando com uma pessoa muito especial, ela me disse assim, engraçado, a gente usa uma expressão, eu vou passar o cartão. Na verdade, a gente não passa mais o cartão, a gente insere o cartão para poder fazer a leitura do chip, né? E às vezes eu aproximo o cartão, eu não passo mais o cartão. Eu falei, mas a expressão continua válida, né? Mas, de qualquer maneira, o que é importante a gente, quando faz a análise do contas a receber? Quais são os eventuais descontos que eu tenho de um recebimento futuro? No caso do cartão de débito, no caso do débito, geralmente a tarifa é bem menor, mas ainda assim ele existe, então eu tenho que tomar cuidado com o líquido previsível. E aonde que o empresário, onde que a gente toma cuidado, consegue ter isso com brevidade? Nas negociações que a gente faz com o nosso banco e com as administradoras de cartões e das máquinas, porque hoje também você está liberado, então você pode fazer negociação direta com a maquineta, né? Você faz direto com a administradora do cartão, você faz direto com o seu banco, com a sua instituição financeira. E ali você já vai ver qual é a taxa, né? A tarifa por usar esse tipo de sistema de pagamento, as taxas que eventualmente são cobradas ao longo do mês. Então você sabe que toda vez que você passar o cartão, um produto é 100 e eu tenho 5% de desconto, então eu já sei que o meu líquido é 95. Então no meu contas a receber, ele já aparece 95, ele não pode aparecer o 100. E aí quando você vai olhar a análise, geralmente a gente faz isso com os clientes, tá? Se você tem um sistema ERP e você já faz a configuração, a parametrização do sistema, todo o sistema ERP hoje trabalha com contas a pagar e receber e já pede para você fazer a parametrização dos cartões de débito, crédito, vale alimentação, vale refeição. Quais são as tarifas, tanto para pagamento à vista, quanto para pagamento na data programada, ou também as tarifas e taxas quando você faz a antecipação, né, para você poder manter o seu fluxo de caixa. É óbvio que tudo isso, a gente não vai falar disso nesse momento, Simone, mas tudo isso que a gente está falando aqui
ele tem impacto direto num negócio fundamental que é a formação do preço de venda. Tem uma... Então, se eu não... Tem uma aqui, a Mariana, que está perguntando, se eu vendo parcelado, eu recebo tudo de uma vez? E a prestadora que fica com as parcelas, ou eu recebo também parcelado menos a do desconto da porcentagem do cartão? Então, o que acaba acontecendo? Vai daquilo que você negociou com o administrador. Você tem o parcelado pelo lojista e parcelado convencional. Quando é pela loja, né, o que existe? Existe parcelamento pela loja, você vai receber parcelado. Você está programando o parcelamento, você vai receber parcelado segundo o fluxo que foi determinado com a administradora. Claro, eu posso fazer a antecipação dos recebíveis? Posso. Mais uma vez, eu vou voltar ao que eu comentei agora há pouco. Vai da negociação que você fez da tarifa de desconto, tanto por desconto no pagamento a 28 à vista, trazendo à vista, quanto nos pagamentos parcelados. Quando você tem o parcelamento convencional, o que acaba acontecendo? Você recebe o valor daquela compra, ainda que parcelada. Obviamente, você tem uma taxa, você tem uma tarifa que também é cobrada em função da quantidade de parcelas que você oferta, e você vai receber o líquido, mas você recebe de uma vez só. Né? E aí sim, o que acaba acontecendo? Vamos imaginar que o cliente possa ter alguma intempéries financeira e não consiga pagar a fatura do cartão. Você, como lojista, você como vendedor daquele produto ou serviço, você já recebeu. A encrenca, vamos colocar assim, passa a ser entre a administradora do cartão e o cliente, no caso do parcelamento convencional. Se for um parcelamento de lojista, o que vai acontecer? Você também pode receber antecipadamente, né, com os descontos já programados, mas o que acaba acontecendo para o cliente, ele vai receber uma notificação da administradora de cartão que ela fez um financiamento para ele. O lojista já recebeu, quando é o parcelado pelo lojista. Ele já recebeu. Mas se houver inadimplência do pagamento da fatura do cartão de crédito, o cliente recebe da administradora o seguinte: olha, eu te fiz um financiamento, por quê? Porque você tomou a decisão de fazer uma compra parcelada pelo lojista, o lojista já recebeu e você está me devendo esse dinheiro. Então, pensando pelo olhar do consumidor, é o que a gente talvez enxergue se houver algum intempéries na não condição de pagar na totalidade da fatura do cartão. Para o lojista, negociar muito bem as tarifas com a administradora, né, e em função do prazo, né, que você determina de parcelamento, existem tarifas, existem taxas de antecipação, que aí você negocia para que você possa ter a melhor condição financeira. E isso tudo, Simone, contas a pagar e contas a receber, vão dar o famoso fluxo de caixa. Sim. Né, que é isso que a gente também acaba fazendo o nosso fluxo de caixa, que está dentro, que é exatamente essa foi a principal questionamento que você me fez no início. Ah, mas nós já estamos chegando no final do mês, o ano vai começar, eu não fiz o meu planejamento financeiro. Sim, mas eu tenho o meu fluxo de caixa, e o fluxo de caixa ele é um componente inerente ao planejamento orçamentário. Então, na verdade, a gente quando faz o planejamento do negócio, a gente obviamente faz as estimativas de venda, a gente faz o planejamento das estratégias promocionais. Então, eu estou falando do ponto de vista mercadológico, tá? Para chegar no financeiro. Então, uma empresa não começa pelo financeiro, ela começa pelo mercadológico. Sim. Então, o tipo de produto que eu trabalho, ao cliente que eu quero atingir, a perspectiva que eu tenho, eventualmente, de sazonalidade na venda do meu produto ou serviço, posicionamento estratégico. Então, feito isso, então eu já sei que no meu calendário, vou dar um exemplo aqui bem grotesco, tá? Eu tenho uma sorveteria. Se eu tenho uma sorveteria, há uma propensão que eu venda sorvete nos dias quentes. Então, seguramente, nós estamos no verão, desde ontem, né, ao 12h59. Então, nós já temos mais de 24 horas já no verão. Com sol, há uma perspectiva para esse verão, para a região sudeste, centro-sul, que nós tenhamos um verão um pouco mais seco, com menos chuvas. Então, se por um lado, opa, legal, praia, né, bacana, sol, quente, calor. Por outro lado, tomar cuidado com o consumo de água, né, porque seguramente a gente vai ter problema com reposição dos reservatórios. Não é um caso aqui nosso da Baixada Santista em especial.
principalmente Santos, São Vicente e Guarujá, que não dependem de represas, né? Nós dependemos da chuva da Serra do Mar, que é todo dia que acaba chovendo na Serra, a gente nem se dá conta disso, né? E é isso que garante o nosso abastecimento. Mas enfim, se eu tenho uma sorveteria, e se eu tenho... Veja como às vezes as notícias para o empresário, a perspectiva de cenário, não está apenas na questão econômico-financeira, está na previsão do tempo. Também, tudo. Porque na hora que você olha, você fala assim, caramba, então quer dizer que a perspectiva desse verão 2022 é ser mais quente, com menos chuva. Se eu sou uma sorveteria, pô, eu vou vender mais, né? Então, se eu sou um sorvete, eu vendo mais no verão, eu vou vender nos dias quentes, etc. Há uma propensão de sazonalidade para que no meio do ano eu venda menos. Tempos mais frios, menos gente consumindo sorvete. O que também não é uma verdade, porque se eu tenho o meu produto e incremento o uso do meu produto associado a outros, que aí é o seu eu também posso continuar. Isso. Então, eu continuo vendendo sorvete do mesmo jeito, né? Porque as pessoas tomam, assim como eu tenho um único vício na vida, tomar sorvete. Não é à toa que eu escolhi a sorveteria como exemplo. Então, eu tomo sorvete, pode estar nevando, pode estar chovendo, eu vou tomar sorvete do mesmo jeito, porque eu adoro isso, né? Então, veja, se eu tenho isso, então mercadologicamente eu já desenhei. De repente eu posso fazer uma ação promocional, eu vou ter o Dia das Mães, eu posso criar de repente alguma coisa diferente com sorvete para o Dia das Mães. Eu criar um sabor, se eu for uma sorveteria que eu produzo o meu próprio sorvete, como acontece com as micro sorveterias, eu posso criar um sabor especial para as festas juninas, enfim. Ou seja, eu crio uma estratégia mercadológica e essa estratégia mercadológica ela vai refletir nas minhas demandas de investimento e nas possibilidades que eu tenho de venda. E isso tudo se traduz, então, afunilando o nosso planejamento orçamentário, onde eu vou projetar as minhas despesas e estimar as minhas receitas. Eu estou chamando a atenção para isso, porque, não, mas projeção e estimativa não é a mesma coisa? Não. A projeção, eu tenho indicadores reais. Quais são os indicadores reais? Traduzindo para o mundo empresarial, são as minhas despesas fixas. Então, vamos lá. O que são as despesas fixas? Aquelas que ocorrem continuamente, mensalmente, estando eu aberto, estando eu faturando ou não. Então, pensar no aluguel, na folha de pagamento, na conta de água, de luz, de telefone, de internet, provedor de internet para o site. Ou seja, isso tudo é despesa fixa. Se eu funciono ou não funciono, eu vou ter que pagá-la sem problema nenhum a cada 30 dias. No entanto, eu também tenho as minhas despesas variáveis, né, que são aquelas que variam com a produção. Mas em primeiro monte, na hora que eu vou fazer meu planejamento orçamentário, eu vou projetar as minhas despesas fixas. Então, veja, quanto eu sei quanto eu pago de aluguel? Sim, eu sei. Se eu pago R$1.000 de aluguel, eu posso lançar R$1.000 nos próximos 12 meses? Poderia, se o meu reajuste for em janeiro. Não, mas o meu reajuste é em julho. Não tem problema. Eu venho com R$1.000 até junho e a partir de julho eu olho qual é a variação do IGPM, que em via de regra é o que corrige, né, os aluguéis, com a marcha, com a pressão inflacionária que nós estamos tendo. O IGPM já está num acumulado de 17% ao ano. Então, imaginar, se fechar aí em torno de 20%, que parece, e é um número muito alto, o meu aluguel, de repente, em julho, ele já não seria mais de 1.000, seria de 1.200. Né? Aí você vê a importância de você fazer um planejamento anual. Sim, mesmo que você não guarde esse dinheiro, esse capital, pensando nos futuros meses, mas pelo menos ter uma noção do mínimo de despesa que você possui mensalmente e garantir esse fundo de caixa. Então, não é garantir um fundo de caixa se você for possível fazer esse fundo de caixa. Sim. Mas é justamente entender o teu fluxo de caixa. Até para você perceber se eu vou ter um estouro de caixa ou se eu tenho um superávit. Sim. E aí, na hora que eu projeto isso, né, como a gente vai projetando o aluguel, como eu disse, então eu tenho um aluguel até de R$1.000 até junho, a partir de julho de 1.200. Então eu já sei lá, até 1.000, depois vai para 1.200. A minha folha de pagamento, quanto eu pago, quantos funcionários eu tenho, qual é a minha folha de pagamento? Vamos pensar novamente na sorveteria, né, que está entre hotéis, restaurantes, bares similares. A data base é 1º de agosto.
Então, a data da convenção coletiva do reajuste salarial. Então, eu já sei que a minha folha de pagamento, em tese, se eu não contratar nem demitir ninguém, se a minha folha é de 5 mil, ela vai de 5 mil até o mês de agosto. Aí a gente vai ter o reajuste. Vai ter o reajuste de 10%. Então, de repente, é 5.500. Então, já sei que a minha folha, a partir de setembro, né, do pagamento de setembro, ela é 5.500. E para isso, a gente vai, obviamente, fazendo todas essas projeções de despesas. Ah, e as minhas despesas variáveis? Lembra-se que a gente falou da questão mercadológica? Se eu tenho uma perspectiva de vendas maiores, eu vou ter que ter mais insumos, eu vou comprar mais produtos. Então, teoricamente, nos meses que eu tiver maior possibilidade de vendas, eu tenho que ter maior investimento nos produtos. Então, vai ter despesas que serão maiores nesses meses e despesas menores nos outros meses. E aí eu vou para as receitas. Aí eu faço as minhas estimativas. Por quê? Ah, eu faço assim? Não. Se eu já tenho a empresa funcionando, qual é o comportamento que ela teve nos últimos meses ou nos últimos anos, a depender do tempo que você está no mercado? Por isso que o planejamento financeiro, ele demanda um bom controle financeiro para você ter dados. Né? A gente só toma a decisão, isso é uma coisa da administração que é muito interessante, curta e grossa. Você só faz gestão quando você tem controle. Sim. Se você não tiver controle, você não faz gestão. Então, pensando nisso, o que vai ocorrer? Eu tenho que olhar meus exercícios passados, eu tenho que olhar meus anos passados, meus meses passados, e ver qual foi o comportamento que eu tive. Ah, mas, poxa, peraí, a gente está na pandemia. Se eu tenho uma empresa com 5 anos de vida, ela teve 3 anos fora de pandemia e 2 anos na pandemia. Então, eu consigo, eventualmente, tirar alguns indicadores do que era a minha vida antes da pandemia e do que ficou a minha vida durante a pandemia. Até para poder analisar a diferença. Sim, não só as diferenças, mas para me ajudar a projetar meu futuro. Sim. E essa análise... Ah, mas vamos imaginar. Não tive. Esquece pandemia, a gente está tudo bem. Então vamos pensar assim. Bom, qual foi o meu comportamento no ano passado? Ah, ele teve uma determinada curva. Eu posso acreditar que esse ano será a mesma coisa. Beleza. Então eu vou lá e projeto mais ou menos o mesmo volume de receitas ao longo dos 12 meses. E aí o que eu vou começar a comparar? Se aquele volume de receitas é suficiente para cobrir as minhas despesas. Se isso for uma verdade, maravilha. Vamos seguir, vamos colocar toda essa estratégia em prática. Ah, não, eu lancei a mão às minhas receitas e percebi que eu ainda não consegui fechar com as minhas despesas. Então, o que cabe a fazer? Cabe você incrementar situações promocionais, diversificação de produtos, para aumentar o volume de receitas para que eu possa cobrir minhas despesas. E aí a gente vai olhar período por período, no caso mês a mês, podia ser semana a semana, podia ser dia a dia, e nós vamos olhar se nós temos superávit ou se nós temos déficit. O resultado contábil disso é se eu vou ter lucro ou se eu vou ter prejuízo. Então, de uma maneira geral, a gente começa com uma folha de papel em branco. Esquadrinha lá 12 meses, 12 coluninhas, de janeiro a dezembro. As linhas, a gente tem um bloco de receitas, que são as possibilidades de receitas que eu tenho. Aí depois a gente tem um bloco de despesas, são as possibilidades de despesas que eu tenho. E se a gente quiser ser um pouquinho mais com requinte de crueldade, a gente tem também as despesas financeiras, onde vão estar ali as tarifas bancárias, as taxas, eventualmente juros pagos por alguma coisa em atraso, eventualmente parcelamentos que já foram feitos antecipadamente do exercício. Então, tive alguns problemas de caixa, tive que fazer negociação com fornecedores, tive que fazer negociação com o banco, se eu tenho linhas de empréstimos bancários, de financiamento. Então, isso tudo está entrando ali, né, na questão de você ter as suas despesas financeiras também contabilizadas, né? Então, é essa chave, né, que vai nos dar a condição de enxergar o quão saudável, né, é o nosso negócio, usando ferramentas muito simples. Claro que se eu tenho a possibilidade, e hoje basicamente todo negócio acaba tendo um RP, tá, no sistema. Todo sistema, por mais simples que possa ter, não, ele não tem um módulo de previsão orçamentária. Ok, mas todo RP, ele tem contas a pagar e receber. Então, pelo contas a pagar e receber, você já consegue enxergar
a saúde financeira do seu negócio. A Carol está perguntando o que é RP. ERP é sistema de... é a sigla em inglês para dizer de um sistema de gestão. Então, você faz aquisição, a gente tem desde grandes sistemas como o TOTUS, né, que talvez seja a maior plataforma que a gente tenha de gestão, né, de ERPs, né, que são os programas de gestão, né, que a gente tem aí, mas também nós temos ERPs mais simples, né, que eu não estou aqui para fazer propaganda, mas tem Conta Azul, tem uma série de outros ERPs mais simples que a gente encontra, inclusive, na internet, alguns disponibilizando por determinado tempo gratuitamente, né, para que você possa fazer o uso e fazer o lançamento. Agora, também não adianta nada, e olha que eu também conheço, infelizmente, alguns negócios que você tem o sistema, você tem um RP e não usa. Você só acaba usando o PDV, né? Mais uma sigla, né? PDV, o que é? O ponto de venda, é o caixa. Tem gente que tem lá um RP bonitinho, que poderia fazer o controle de gestão financeira, poderia fazer controle de estoque, controle de produção, mas acaba se atendo apenas no PDV. Em outras palavras, você acaba tendo uma Ferrari na mão, mas você não tem curso de pilotagem de uma Ferrari. Você tem uma carta de motorista tipo categoria B, você está acostumado a dirigir Fusca e que você tem uma Ferrari na mão. Então tem uma diferença muito grande. Então, fazer a aquisição de um sistema, né, seja ele qual for, é fazer o uso. A gente tem o OMI, que também tem uma versão gratuita, vale a pena também, quem quiser, até dar uma fuçada, OMNIE, OMI. Ele tem um RP que é legal. Ele é um RP, ou seja, ele faz a gestão, né, do negócio, a gestão financeira, e ele vai ter os apps, as interfaces, de acordo com o negócio que você tem. Porque o que a gente não pode deixar de lembrar? Fazer gestão financeira independe do negócio que você tem. Sim. Ah, eu tenho uma agência de viagens, você faz gestão financeira. Eu tenho um bar e restaurante, você faz gestão financeira. Eu tenho uma confecção, você faz gestão financeira. Eu tenho uma consultoria, você faz gestão financeira. Eu tenho uma sorveteria, você faz gestão financeira. Então, tudo, independente do negócio a qual você tenha, né, que você empreenda, a gestão financeira ela é igual para todo mundo. Então, o que é o mais relevante? E o sistema ERP, que é esse sistema de gestão, ele controla isso, ele controla a gestão do negócio. Agora, é óbvio que cada empreendimento, cada negócio, ele tem a sua peculiaridade. Ah, uma confecção, ela tem uma mesma perspectiva no seu ponto de venda de uma lanchonete? Claro que não. Claro que não. Tudo de acordo com o seu segmento e produto. Por isso que você tem nesse RP da OMI, que eu acho um dos mais inteligentes do mercado, ele é parrudo, ele oferece... Para você ter uma ideia, olha o que ele tem dentro da sua ferramenta. Não estou aqui para fazer propaganda, mas eu conheço tanto TOTUS, OMI e outros tantos, mas eu acho muito legal porque o OMI é uma startup que veio aí no mercado crescendo nos últimos 3, 4 anos, e eu acho muito legal, ele tem um robô junto ao Cefaz. Cefaz é a Secretaria da Fazenda. Então o que acaba acontecendo? Qualquer nota fiscal emitida contra a sua empresa, no seu CNPJ, o Cefaz já sabe, o sistema da Receita Federal, ele é, da Secretaria da Fazenda, melhor dizendo, ele é informado. Então, o que faz esse sistema? Ele identifica, ele fica rastreando em tempo real aonde foram feitas as emissões de nota fiscal contra o seu CNPJ. Ele vai lá e faz a captura dessa nota fiscal, porque você já fez todo o teu alimentar, toda a tua parametrização do teu banco de dados, então ele já reconhece as mercadorias. Estou falando aqui de uma empresa que trabalha com mercadoria, tá? Pensar numa lanchonete, num restaurante. Então você comprou bebidas da FEMSA, né, que é a Coca-Cola. A FEMSA emitiu uma nota lá em Jundiaí. Já que a Coca-Cola que a gente bebe vem de Jundiaí. Emitiu a nota agora 13 horas e 37 minutos. O robozinho já faz essa captura, traz para dentro do teu sistema e diz o seguinte, ó, vai chegar, porque não entrou ainda, tantas Coca-Colas, tantas Guaranás, tantas Fantas, tantas isso, tantas aquilo. A transportadora vem, chegou para você no nosso negócio, no restaurante amanhã. Né? Chegou amanhã. O que vai acontecer? O teu recebedor de mercadoria vai conferir se toda aquela mercadoria da nota fiscal está ok, porque às vezes pode ter algum problema, quebrou
quebrou uma garrafa, amassou uma lata e eu não quero receber, ou de repente houve uma entrega errada em algum outro lugar e está faltando produto, então eu não recebo. Então, direito também de quem compra também dizer que eu não quero receber. Mas vamos imaginar que está tudo correto, eu fiz a conferência, ok, assinei a nota. Na hora que eu for para dentro do sistema, eu só vou dizer para o sistema o seguinte, ó, isso aqui está correto, está correto, está correto, está correto, está correto. Ele já alimentou meu banco de dados, ele já incrementou o meu estoque, ou seja, ele já cuidou de tudo. Então, se a gente tem um sistema, tem que usar a inteligência do sistema. E mais, ele acusa, obviamente você vai determinar qual é o valor mínimo, né, qual a quantidade mínima em estoque, para ele te avisar o momento de compra. Então ele te avisa o momento de compra. Ó, o estoque desse produto aqui chegou no estoque mínimo. É para fazer compra? Então ele faz já uma cotação prévia dos fornecedores que você tem já cadastrado. Ele pode emitir um e-mail para esses fornecedores dizendo o seguinte, eu quero uma cotação para tal produto. Aí você recebe essa cotação e realiza a compra. Ou seja, a gente está falando de tecnologia ajudando e muito na gestão financeira dos negócios. Volto a dizer, existem sistemas muito grandes e parrudos, existem sistemas que são mais simples, que a gente obtém, inclusive, gratuitamente na internet, para fazer a gestão dos nossos pequenos empreendimentos. Por quê? Porque você tem mais tranquilidade. Principalmente quando a gente já falou de cartão de crédito, de passagem, de maquineta, taxas, tarifas. Cara, é enlouquecedor. E para nós, pequenos empreendedores, a gente abre, a gente fecha, a gente compra, a gente vende, a gente negocia, a gente atende, a gente limpa, né? A gente faz promoção, a gente divulga. Então, a gente acaba fazendo tudo. Essa é uma característica do pequeno empreendedor. Eu costumo dizer que o pequeno empreendedor é como um polvo, né? A gente tem mais do que 2 bracinhos para tentar, né, conseguir dar conta de tudo. O que a gente não pode é se transformar de um polvo num pato, né? Mas como assim? O polvo, ele tem vários tentáculos, consegue teoricamente fazer as coisas ao mesmo tempo. Já o pato, ele faz tudo, mas não faz nada bem feito. Porque ele anda, ele voa e ele nada, mas não faz nenhum dos 3 perfeitos. Sim. Então, quando a gente olha como empresário, a gente tem que ter a inteligência. Poxa, se eu fizer um pequeno investimento em tecnologia, eu vou conseguir ter as rotinas do meu dia a dia, que vão ter um impacto direto no meu planejamento, né, financeiro orçamentário. Então eu já vou ter um suporte e eu consigo concentrar um pouco mais do meu tempo e da minha inteligência em gerar negócios. Porque essa tem que ser a preocupação nossa no dia a dia. A gente não tem dia ruim. Ah, hoje eu não estou legal. O problema é seu. Abriu os olhinhos. Você que escolheu ser empresário, assim como eu, ninguém nos obrigou. Ninguém nos obrigou. Eu digo que a gente é tudo retardado. Ter no CNPJ é ser retardado. Mas a gente escolhe isso por quê? Porque a gente acredita que a gente pode promover alguma coisa diferente e fazer a diferença, sobretudo, na vida das pessoas. Eu acho que essa é a principal motivação que a gente tem enquanto empreendedor. Independente do segmento a qual a gente vem a escolher, né, para atuar, é porque a gente acredita que nós possamos fazer a diferença na vida das pessoas. Então, óbvio que a estratégia do negócio é fundamental, a gestão do negócio é fundamental. Você contar, obviamente, com uma equipe, né, isso é uma equipe qualificada, coesa, comprometida, é fundamental. E isso é papel de quem? Do gestor, do líder. Né? Porque isso tudo tem reflexo na questão financeira orçamentária. Percebe? Né? A vida empresarial, né, a gestão do negócio, ela é uma somatória de facetas interligadas. Então não dá para dissociar uma da outra. A gente sempre tem que estar antenado nas coisas que estão acontecendo no mercado, antenado com as questões ligadas à minha equipe, à motivação, ao clima organizacional. E geralmente, é engraçado, senhor, até a gente já tem um pouquinho de quilometragem aí no mercado, já são, não querendo me depreciar, mas a gente atua com consultoria já há 27 para 28 anos. Né? Pouco, né? Então, né? É só um bocadinho, é só um bocadinho. 28, é verdade, né? 93 para
Para 2001 é isso mesmo, são 28 anos. Você 28 e eu então, 11. Então, e aí, é claro, eu nasci um pouquinho antes, né? Mas eu acho, até agora de manhã eu estava numa reunião com um projeto que a gente também acaba atuando como consultor para uma fundação em São Paulo, mas atendendo ao Sebrae. Eu estava conversando, eu falei assim, cara, eu acho muito interessante ter que falar em nome do Sebrae, de uma entidade que atende o micro e pequeno empreendedor, né? É verdade? Mas que eu vi nascer praticamente, né? Porque eu entrei na entidade em 1992. Então, a gente viu a coisa acontecer, né, no início. Né? Tudo bem que é uma entidade que ela nasce estatal na década de 70, mas ela é, digamos assim, privatizada em 1990. Então, a gente acabou vendo aqui esse crescimento e até foi muito legal porque nesse projeto o coordenador falou assim para mim, pô, Ale, eu queria mandar para você atender Barra do Turvo. Eu falei, pô, vou matar saudades. Pô, sério? Ele falou assim, tu sabe onde fica Barra do Turvo? Eu falei, claro que eu sei, cara. Fica no Vale do Ribeira. E na época do Sebrae, eu atendia Baixada Santista e Vale do Ribeira, de Bertioga a Barra do Turvo. Você vai me fazer matar saudades, cara. Então, isso mostra aí, eu fiquei olhando um pouquinho para trás pelo retrovisor. Geralmente, no final do ano, a gente fica olhando pelo retrovisor, né? Ver o que já fez, o que passou. Falei, caramba, é verdade. Desde 92 eu atendi a Barra do Turvo. E desde 97 eu não vou à Barra do Turvo. Então, de repente, eu vou reencontrar uma cidade completamente, imagino eu, diferente daquilo que eu tenho ainda na minha memória. Mas, o que a gente aprende com tudo isso, Simone? Fazer gestão dos negócios não é um bicho de sete cabeças. Não, não é bicho de sete cabeças. Requer atenção, requer cuidado. Todos nós passamos por momentos difíceis. Não tem ninguém, né, que tenha seu negócio, e estou falando não só do pequeno, mas estou falando de grandes empresas. Né, só para dar um exemplo clássico, uma companhia aérea quebra em 6 meses. E detalhe, como é que uma companhia aérea pode quebrar? Você nem imagina que ela esteja nessa situação, só descobre quando fecha. Não, você imagina o que aconteceu com a ITA agora. Estou falando de notícia fresca. Então. Uma companhia aérea que em 6 meses já deixou 42 mil passageiros na mão. Tudo bem, dos quais 25 mil já foram atendidos. A gente talvez já tenha acompanhado isso. Mas você veja, e para montar uma companhia aérea, eu não estou falando de comprar ou de locar um carro numa locadora para trabalhar como Uber. Não estou falando disso. Estou falando de investimento de milhões. Sim. Em leasing de uma aeronave. Né? Então, veja, como que você tem essa perspectiva e, de repente, às vésperas do Natal, que com certeza é onde você teria o maior volume de venda, né, tanto para o Réveillon, Natal, início de férias, você interrompe as suas operações. Então, você veja, grandes companhias também acabam cometendo eventuais equívocos, né? Nós estamos falando de uma companhia nova. Claro, algumas companhias, quando a gente fala em companhias aéreas, para a totalidade delas tiveram problemas por conta da pandemia, sim, de um não voo. Então nós temos inúmeras companhias aéreas no mundo em recuperação judicial, né, para evitar o seu fechamento e falência, porque não houve movimentação. Então a gente também tem que ponderar isso. Por que o seu negócio não deu certo? Ou o seu negócio atravessou um problema? Porque você não soube planejar ou porque a conjuntura te bloqueou nas suas ações? Porque mesmo na questão do turismo, de uma maneira geral, o que acaba acontecendo? Você não podendo ter o deslocamento de pessoas, você não tem o turismo acontecendo. Então a questão é, não pude viajar, não pude receber no meu hotel, o meu restaurante teve que fechar. Óbvio que você vai ter problemas. E o teu core business, por vezes, né, a gente discutiu muito isso ao longo da pandemia. Mas o novo modelo de negócio é virtual, é o delivery. Opa, até a página 2, cara pálida. Porque eu não posso viver experiência à distância. Eu não posso viver experiência no virtual. Eu vivo experiência ao vivo e a cores. Sim. Ser humano, nós somos sinestésicos. A gente precisa ir num show de música e sentir a pele vibrando por conta das ondas sonoras. A gente precisa ir, de repente, em determinados restaurantes para sentir o prazer de um bom atendimento, de uma ambiência, de uma música diferente, de uma luz.
porque aquilo cria um clima, é disso que nós estamos falando. Eu quero ir para um motel me hospedar porque eu quero sentir o prazer daquela determinada cama, daquele determinado equipamento, do serviço, do café que eu recebo, dos mimos. Você acha que a gente vai conseguir fazer isso em casa, à distância? Não. Não, eu não consigo. E você vê agora esse momento que as pessoas estão eufóricas para sair. Eu sei que nós não podemos, né? Temos que continuar se preocupando, temos que analisar agora que apenas Covid também tem a gripe, mas também tem empresas que estão abrindo agora e elas estão apostando mesmo nisso que você acabou de falar. Nós temos aqui, por exemplo, o Dinho. O Dinho, ele acabou de abrir uma casa maravilhosa ali, até quando você puder vir aqui para prestigiar, fica ali no Tortugas, bem em frente da Praia da Enseada, a Oceã, que ela é divina, ela é linda, uma estrutura perfeita. Então, você vê que nós temos que, lógico, preocupar, seguirmos todos os critérios, mas o ser humano, ele necessita do turismo de experiência. O ser humano, ele necessita, veja agora, 25 de março, como ela está lotada e demais lojas e restaurantes. Nós necessitamos de comprar vendo. Sair para um lugar físico, viajar para conhecer o lugar. E isso que é o interessante, é isso que faz com que nós sejamos a diferença de uma máquina, né? Principalmente. É claro que, se a gente olha todo o negócio, mesmo a gente está falando em enveredando para o turismo, que é o cacuete que todos nós temos, né? Mas pensando nos negócios de uma forma geral, é claro que eu tenho que fazer uso da tecnologia, é claro que eu vou também usar a tecnologia para venda, né? Eu posso, no caso do restaurante, eu posso ter o delivery. Sim. Claro, a pessoa, se está desejosa pela minha comida, ela vai pedir por delivery, vai pedir pela entrega, certo? Claro que algumas casas, e é impossível você conseguir manter a mesma qualidade, a mesma integridade do alimento, daquilo que você serve ao vivo versus daquilo que você coloca nas embalagens, por mais térmicas, por melhor condicionamento que possa ter, por mais cuidadoso que o seu motoboy, né, seja, não é a mesma coisa do que você ser servido à mesa, do que você desembrulhar uma caixinha de papelão. Tá? Então, isso é um fato. Mas no caso de uma confecção, no caso de uma venda de produtos e tal, claro que eu tenho o e-commerce, eu tenho as plataformas digitais, eu tenho a social media, né? Hoje todas as ferramentas, né? O Instagram, como nós estamos aqui usando hoje essa ferramenta, o próprio Facebook, hoje já tem o WhatsApp, já se transformaram em ferramentas de vendas, né? Da aproximação. Claro que isso tudo convergindo para uma estratégia comercial, convergindo para um site, né, para um ambiente da sua empresa, onde ali sim você vai ter o teu e-commerce ali funcionando, né, e isso obviamente requer todo um planejamento. Vou vender pela internet, tá legal, cara pálida, só não esqueça que vão ser milhares de pessoas que talvez cliquem no mesmo botão ao mesmo tempo. Então, precisa ver a estrutura que você vai ter, a qualidade do produto e do serviço que você vai ter para poder manter, né, tudo isso sempre regrado e sempre à disposição do seu cliente. Porque uma experiência, perdão, uma experiência mal sucedida, ela gera uma frustração. A frustração gera incerteza. Na dúvida, eu já não faço mais contigo. Então eu vou procurar outro. E você vê muito disso, por exemplo, em uma agência, como nós temos aqui o Tiago. Muito obrigada pela sua presença, Tiago da Tirol Agência, meu ex-aluno do Adélia, Nós temos o nosso grande amigo Almir, que está até falando a questão do Itá mesmo, que agora essa ideia de quem comprou passagem ir de ônibus, mas ele trabalha com cicloturismo. Então, ele sabe muito bem o que é lidar com pessoas e, principalmente, com a satisfação e com o sonho. Então, você saber lidar com a segurança e ainda montar a viagem e fazer com que essa viagem seja um sucesso. Então, você vê a importância do planejamento financeiro, não somente quando se fala em contas, mas ela vai acabar trabalhando com todo o planejamento estratégico, todo o desenvolvimento de uma empresa. Aí que vem a pergunta da Carolina. Por quê? Porque ela está abrindo agora a empresa dela, tudo.
E ela questiona a necessidade de fazer um plano de negócios. É importante fazer um plano de negócios? Quem está abrindo uma empresa e não sabe o que é isso? Olha só, a grande pergunta. A grande pergunta de uma simples resposta. Não faça plano de negócio e quebre sua cara. Com certeza. Simples assim. Simples assim. O desejo de empreender, ele é interessante. Nós, brasileiros, nós temos o espírito empreendedor conosco. Né? Nós, brasileiros, somos muito empreendedores, até porque somos muito criativos. Empreendemos, por vezes, muito mais pela questão da necessidade, né? Que é isso que também a gente discute muito. O brasileiro é um povo empreendedor. Sim. Quando você olha o âmago do empreendimento, de empreender, ele está calcado na necessidade. É óbvio que isso tem sua valia, mas é diferente quando você empreende porque você quer ter um outro tipo de satisfação que aquela sua vida cotidiana já não lhe garante mais. Né? Então são os prazeres. Mas ainda assim, não há nada, absolutamente nada que nós venhamos a fazer que não seja precedido de planejamento. Quer ver a coisa mais simples, inconsciente que a gente faz? Nós acordamos todos os dias, né? Assim, enquanto Deus permite, né? Nós acordamos. Qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? E já vou responder, para dar spoiler. Não é abrir os olhos. Nós despertamos e ainda com os olhos fechados, a gente faz um rastreio no dia. O que tem para fazer hoje? Puta, eu vou levantar, eu tenho que acordar minha filha, tenho que levar ela na faculdade, tenho que dar comida pro cachorro, tenho que montar, tenho que levar a mulher no trabalho, vou voltar, tenho que ir pro escritório e tal. Nem abrir o olho, você já traçou teu dia. Você já fez o planejamento do seu dia. Mas tudo isso vai acontecer como você planejou? Aí tá a beleza da vida e dos negócios. Né? Nem sempre, da maneira como nós planejamos ou como desejamos, as coisas acontecem. Agora, imagine se você não planeja. Imagine. Então, a importância do plano de negócio ela é capital e fundamental. Por quê? Antes de você tomar na cabeça, quebrar a cara e perder dinheiro, você vai queimar um pouquinho dos teus neurônios. Para entender, de fato, o que você vai fazer, o que você faz, para quem você vai fazer, qual é o momento que você disponibiliza e como você disponibiliza isso ao mercado, quem são teus fornecedores, quem são teus potenciais clientes, que estratégias de comunicação você vai utilizar para atingir esse mercado, se fazer conhecer. Né? E veja, qualquer negócio, seja ele em qualquer segmento, ele existe um ciclo de maturidade. Nenhum negócio nasce grande. Quer dizer, exceção feita se eu abrir uma franquia do McDonald's. Né? Se eu abrir uma franquia do McDonald's, já nasci grande. Né? Hoje a gente pode também falar de uma Cacau Show, já nasci grande. Né? Em teoria, né? Por quê? O esforço que eu vou ter de abrir um McDonald's é muito menor do que se eu abrir simplesmente uma lanchonete. O esforço que eu vou ter de abrir uma loja da Cacau Show, por isso que ela tem a franquia, é muito menor se eu resolver montar uma cafeteria com chocolateria própria. Então, quando eu tenho a força da marca, né, a força da marca, ela impulsiona a abertura e a pluralidade dos negócios, a capilaridade dos negócios. Mas vejam, o McDonald's não nasceu ontem. O McDonald's nasceu na década de 50 nos Estados Unidos. Uma Cacau Show não nasceu ontem. Ela nasce na década de 90 aqui no Brasil. Sim. Então, ciclo de maturidade para chegar no estágio de termos a maior franquia do mundo e de falar do estágio da principal empresa de chocolate do Brasil, que não era. Não. Porque, veja, a gente tem uma série, claro, a gente tem as grandes marcas, né? A gente tem as grandes chocolate industrial, Lacta, Nestlé, Garoto, que também pertence à Nestlé hoje. Então você veja que o mundo dos negócios tem as suas interfaces, mas você também já tinha no sul do país uma série de empresas fabricantes de chocolate artesanal, sobretudo em Gramado e Canela. Você tinha a produção de chocolate artesanal aqui feito em Campos do Jordão, né, em algumas outras cidades, aqui em Monte Verde, por exemplo, no extremo sul aqui de Minas Gerais, no Espírito Santo, no sul da Bahia, porque é a principal região, né, produtora de cacau do Brasil, mas que é a matéria-prima do chocolate. Mas, no entanto,
ele, que é meu xará, inclusive, né, o Alexandre, quando resolve montar Cacau Show, para começar a incrementar a renda da família de casa, porque vinha a mãe cozinhar, então ele resolve montar, né, em casa as primeiras fábricas a fabricação dos primeiros bombons e ovos de Páscoa, né? Então você veja, necessidade. Mas o que ele fez através da necessidade? Ele implementou o seu talento e buscou um diferencial. E mais, ele conseguiu mudar uma cultura dentro do Brasil. Que cultura foi essa? Que o chocolate não é apenas para Páscoa. Que o chocolate é para ser consumido no Natal, no Ano Novo, no Dia das Crianças, no Dia das Mães. Ou seja, ele mudou a perspectiva do consumo de chocolate. Um chocolate onde o sabor associado a uma experiência. Claro, você também já tinha uma Copenhagen. Só que olha que coisa interessante. A Copenhagen, ela vende chocolate? Não. Ela vende presente. Isso mesmo, é uma... Ela vende presente. O negócio dela é vender presentes. Você não sabe o que dá para uma pessoa dê um chocolate da Copenhagen. A pessoa vai ficar encantada. Então você veja. Ela entra no segmento produto... de boutique. Por causa que porque ela tem esse fator. Ela está posicionada no mercado onde a própria Cacau Show quer se posicionar. Então, quando a gente começa a olhar estratégia de negócio, né, porque nós estamos falando de plano de negócio, quando você começa a olhar a estratégia de negócio, aonde eu quero me posicionar? Eu não quero me posicionar no chocolate comercial, porque aí eu vou bater de frente com uma Lacta, eu vou bater de frente com uma Arcor, eu vou bater de frente com uma Nestlé. Talvez eu não seja bem sucedido. Né? Mas quando eu me posiciono no nicho, né, nós estamos falando de atividades nichadas que têm a maior probabilidade de êxito, claro que maior dificuldade para identificar o mercado, tamanho de mercado, expectativas que o mercado tem, mas por outro lado, quando eu consigo, né, acertar a veia, eu tenho uma certa garantia de manutenção nesse mercado, porque é um mercado exigente, é um mercado que tem determinadas características, mas ao mesmo tempo responde positivamente ao que eu estou ofertando. Então, na hora que ele se posiciona, quando você olha, a Cacau Show hoje, ela quer buscar o posicionamento de uma Copenhagen. Ela não quer vender chocolate. Por isso que ela criou outros artifícios, como a própria Copenhagen criou a sua segunda linha para entrar no segmento de guerrilha. Porque eu não vou depreciar o meu produto Copenhagen, que ele já está posicionado no mercado premium. Eu vou criar como estratégia comercial, eu vou criar uma segunda marca para descolar essa aqui. Eu começo a fazer o quê? Eu começo a fazer um jogo. Sim. Eu empurro o preço para baixo para fazer todo mundo que não está posicionado ter que derrubar seu preço. E isso eu me descolo. Por quê? O meu mercado aqui não vai nem sequer, o mercado ao qual eu atendo, que já está focado no meu negócio, ele nem se preocupa mais com preço, ele está preocupado com valor. Que esse talvez seja a grande sacada, né? Que obviamente a gente quando desenha um plano de negócio e respondendo objetivamente, faça assim, faça. Não, Alexandrini, não vou falar de Bottini, né? Não, Bottini, eu quero. Tem que fazer plano de negócio. Faça plano de negócio. Porque você vai queimar os seus neurônios, vai pôr no papel, vai olhar suas estratégias, vai fazer a tua projeção, que a gente começou falando aqui, exatamente do planejamento orçamentário financeiro, fazendo as previsões, fazendo as projeções, as estimativas e descobrir, obviamente através dos indicadores econômico-financeiros, porque a gente trabalha com matemática financeira, né? Então ainda vamos falar da análise, né, da taxa interna de retorno, vamos falar de payback, né, que é para justamente saber qual é a viabilidade econômica financeira do negócio. Mas mais do que isso, o plano de negócio nos estimula a enxergar quais são as estratégias para o meu negócio se desenvolver. Né? Para que ele aconteça que nem um foguete. Né? Lembrando que foguete não tem ré. Então, é para cima, é para o alto, é avante. Então, a gente precisa disso. Então, fazer o plano de negócio é fundamental. Pensar nas estratégias do negócio e ser consciente que existe um ciclo de maturidade, ninguém é conhecido no primeiro instante, nem a sua marca e o seu produto também não vai ser desejado. A gente tem uma trilha no marketing, né, que a gente aprende, que primeiro uma marca tem que ser identificada. Ah, identifiquei a marca. Depois ela tem que ser reconhecida. Pô, aquela marca é boa. Até que finalmente ela seja desejada. Eu quero aquela marca. E se torne o diferencial do mercado. É diferente. Então, isso existe um ciclo. E esse ciclo, ele requer, além de planejamento, fundamentalmente, ele requer
mais ainda o fazejamento. É fazer, é suar, é transpirar, né? É lutar dia a dia, porque não vai ser fácil. Montar no negócio, seja ele qual for, não é fácil. Ter um negócio, fazer a manutenção do seu negócio, não é fácil. E nós, empresários, empreendedores, a gente conta invariavelmente conosco, apenas conosco, buscando a automotivação. Cansa? Cansa. Dá vontade de desistir? Sim, dá vontade de desistir. Não estou aqui dourando a pílula, não. Dá vontade de desistir, dá vontade de jogar tudo pro ar, não quero mais brincar disso, vou vender amendoim na praia, vou fazer qualquer... Mas até para vender amendoim na praia tem que ter planejamento, percebe? Mas aí você lembra que você tem um propósito. Então volta ao propósito. Mas também é o seguinte, Simone. Ah, não, eu faço... Só um minutinho, que eu acho que a internet dele deu algum probleminha. Mas, continuando, enquanto a internet dele voltando, vocês viram a importância do planejamento? Oi, deu uma quedinha. Então, eu estava falando da importância do planejamento. Não, caiu energia aqui mesmo. Eu tive um pico de energia, desmontou aqui o roteador, enfim, voltamos aqui. Eu estou com o meu 5G agora, vamos embora. 4G, né? Vamos embora. Então, Alexandre, você acaba vendo até o que eu falo nas minhas consultorias, que é muito importante. O plano de negócio, ele não só vai auxiliar você na sua empresa, como vai fazer com que você conheça a sua empresa. Porque muitas pessoas que acabam chegando a mim, e para você também, afinal de contas a gente faz consultoria, a pessoa não sabe. Você pergunta, o que é a sua empresa? Quanto que você investiu? Qual é a sua expectativa? Qual é o seu planejamento? A pessoa não sabe responder. Simplesmente ela, eu vou abrir e acabou, depois eu vejo. Mas é importante pensar antes. Até porque com o plano de negócios, e principalmente o planejamento financeiro, você vai ter a certeza se realmente você quer esse negócio antes de investir nele. Porque eu já vi casos de clientes na mentoria falar para mim, olha, Simone, descobri que não é isso que eu quero. Mas descobriu graças ao plano. E hoje abriu a empresa no perfil que ela queria realmente, que se bate com a identificação dela. Porque o primeiro cliente somos nós. Se nós não acreditamos no nosso produto, se os colaboradores que trabalham conosco não acreditam no nosso produto, como que o cliente vai acreditar? Então é interessante o plano não somente para poder te preparar para o teu negócio, mas para poder te mostrar, é isso realmente que você quer? Você está preparado para tudo que vai acontecer? Porque abrir uma empresa não significa deixar na mão dos outros. Você tem que abrir uma empresa e estar ali olhando a sua empresa. Então você está preparado para ter a sua empresa? Se não está, olha aí a grande oportunidade de pensar em mudar, de ver, olha, não é isso que eu quero. Ótimo, não tem problema nenhum de ver que não é isso que você quer. Então, por isso que você tem a oportunidade de analisar e pensar, se não é esse o segmento que eu quero, então eu vou ver qual o segmento ideal. Então eu vou analisar melhor e principalmente ver ser igual a todo mundo. Ser igual a todo mundo não é diferencial. Como o próprio nome diz, eu tenho que ser diferente. Eu tenho que vir com algo que realmente agrade, que realmente chame a atenção do meu cliente. Para quê? Para fazer com que ele pense em vir para o meu negócio. Então, nós tivemos aqui um probleminha com o Alexandre, que ele precisou, caiu a conexão dele, daqui a pouco ele volta. Então, por isso a importância do planejamento financeiro. Porque o planejamento financeiro, ele está para poder mostrar para você se o planejamento estratégico, se o planejamento voltado a marketing, aos canais de comunicação, se a tua oferta, demanda, seus concorrentes, teu público-alvo, a sua persona e principalmente o seu produto
se ele está de acordo com tudo que é necessário. Então, quando você monta esse planejamento e você tem todas as ferramentas já analisadas, porque o planejamento financeiro, ele é o que vai fechar o seu plano de negócios. Então, primeiro você faz toda a análise estratégica, toda a análise do mercado, você vai analisar os concorrentes, o público-alvo, você vai delimitar, alinhar a sua persona. Quem é a persona? É o perfil do meu público, é o perfil do meu cliente. Depois disso tudo, vou analisar sim quais são os canais de comunicação que seriam os ideais para eu chegar até o meu cliente. E aí, lógico, por fim, eu vou entrar no mais importante, que é o meu planejamento financeiro. Olha só, como até no planejamento de uma live dá certo. No momento que eu toco planejamento financeiro, o Alexandre consegue voltar a falar aqui na live, tá vendo? Então, você vê que tudo tá alinhado. E o planejamento, ele vem no final, não é à toa. Ele vem para poder analisar tudo que foi feito antes e poder, sim, dar números, dar para você a visão que você precisa e ter certeza. E aí? Tenho condições de abrir meu negócio? Sim ou não? Tenho a necessidade de ter uma sociedade? Ou não quero sociedade? Ou até, como eu estava falando agora, Alexandre, não é o que eu quero. Não é meu perfil. Então, muda agora. Enquanto você ainda tem o dinheiro para pensar no que vai fazer, ou uma equipe. Mas, acima de tudo, tenha certeza do que você quer. Porque eu te garanto, o Alexandre não está aqui comigo hoje se ele não acreditasse em mim. Eu não chamei ele se eu não acreditasse nele. Então, primeiro, antes de eu pensar em abrir um negócio, eu tenho que acreditar nesse negócio. Eu tenho que acreditar que eu tenho capacidade, força de vontade e, acima de tudo, profissionalismo, que é o que o Alexandre falou de qualificação. Profissionalismo para fazer com que esse negócio que está no papel, ou que eu abri sem fazer, não tem importância. Como Alexandre, tenho no caso a Carol, ela abriu. E agora ela está vindo fazer o plano dela. Mas, ótimo, ela começou agora, então ela viu a necessidade de fazer o plano. Não, nada diz que você não pode começar a fazer o plano de negócio no meio do caminho. Mas graças a Deus que você pensou nisso. Vale mais pensar no plano antes de falir do que pensar no plano quando já não existe mais oportunidade. Aí já era, acabou. Então o plano já está dizendo o nome, né? Planejamento. Eu acho que você colocou agora é interessante. Algumas pessoas, obviamente, abrem os negócios sem o devido planejamento. Ah, isso é um pecado mortal? Não é um pecado mortal. Só que a probabilidade de você enveredar por um caminho equivocado é muito grande. Né? E aí nós estamos falando da parte mais sensível do corpo, que é o bolso. Né? Então, você tomar uma decisão equivocada, intempestiva, pode gerar um problema aí amanhã para o seu bolso. Então, eu acho que essa é a perspectiva que nós temos que ter. Às vezes, o que acontece também, Simone, as pessoas também têm um pouco da falta do conhecimento. Compete a nós, que atuamos com isso, nas orientações, na disseminação desse conceito, porque a probabilidade de amanhã dar erro é menor. Sim. Então, ninguém é obrigado a saber o que é um plano de negócio. Talvez tenha ouvido falar, talvez, enfim, mas a grande maioria abre os seus negócios, sim. Ah, mas eu conheço, vai ter gente que vai falar, mas eu conheço um monte de negócio, o cara nunca pensou em nada e é o toque de Midas. Eu vou falar isso agora, mas pera, meu avô quando abriu o negócio não fez plano. Sim, eu acredito, e tem negócios aí tem negócios centenários que abriram sem ter um plano, mas a partir do momento da sua existência, começaram a estabelecer os seus planejamentos anuais. Começaram a rever conceitos.
Falar de Casas Bahia, vou pensar aqui, grupo regional aqui nosso, Grupo Mendes. Grupo Mendes há 3 anos atrás fez o seu planejamento estratégico. Então reviu toda a sua missão, visão, estratégia corporativa. Pô, nós estamos falando de um grupo que já existe há mais de 50 anos. Mas teve que rever, porque de tempos em tempos é importante que você revisite a ideia do seu negócio, até para poder ajustá-lo às novas realidades de mercado, porque o mercado muda, as tendências mudam, o perfil do consumidor muda, né? Outro dia a gente estava discutindo com um grupo de amigos o que vai ser da indústria automobilística. Se essa molecada da geração Z não quer comprar carro, e aí, como é que faz? Eu vendo carro para quê hoje? A indústria automobilística hoje está vendendo carro para motorista de aplicativo, ou melhor, para locadora, que locadora loca para o motorista de aplicativo, do que o jovem querer ter o seu veículo. Porque fala, não, eu pego um Uber, eu pego um 99, eu não tenho que me preocupar com horário. Hoje, felizmente, os aplicativos todos têm ferramentas de segurança, principalmente voltados para vocês mulheres, que são um elo mais frágil, né, nesse processo. Então, você tem hoje contrassenhas, você tem hoje como mandar o acompanhamento da viagem, né? Então, isso tudo mostra que a gente tem um cenário. E qual é o desafio hoje para a indústria automobilística? É mostrar para essa geração mais jovem que os produtos são cada vez mais sustentáveis, que os produtos preservam o meio ambiente, que são os conceitos que essa geração traz muito mais forte, né, no momento atual, mas que também o veículo ele é um momento de liberdade. Porque você pode se locomover, se deslocar para onde você quiser, a hora que você quiser, né? Então, é um desafio muito grande. Você vê, nós estamos falando das grandes indústrias automobilísticas, né? Então, qualquer negócio tem dentro de si os seus desafios, e o que nós temos que fazer é sempre estarmos atentos a essas nuances que o mercado nos apresenta, para que a gente possa ter, como eu falei, revisitar a identidade do nosso negócio e fazer os ajustes necessários. Porque o plano, eterna, além do instrumento... Sim, porque além de uma ferramenta de planejamento, ele é um instrumento de controle. E sem controle, a gente não faz isso. Com certeza. Olha, Alexandre, estamos aqui 1h15, sendo que eu tinha falado, né, meia horinha só, para a gente poder deixar o conteúdo. Então, quer dizer, foi maravilhoso, como até o Almir está dizendo aqui, que realmente, se bobear, em breve deve voltar a vender mais para frotas de táxi, uma vez que os aplicativos estão carecendo. Então, você vê que tudo está sendo atualizado. Então, nós temos que sempre estar antenado. Você tem um plano de negócios? Ótimo. Está abrindo o seu negócio? Faça antes. Já está com ele aberto? Não tem importância. Faça mesmo assim. E se já fez quando abriu, tem que refazer. Tem que sempre atualizar. Por causa que a atualização é que faz com que a empresa permaneça no mercado. Não adianta você colocar como exemplo o que foi feito há 20 anos atrás, sendo que 20 anos atrás era uma década. Agora é outra. Por isso que existe o famoso planejamento estratégico, que é o plano A, plano B, plano C. Temos que estar antenado a tudo. E o mercado, ele exige. Não é um diferencial isso. O mercado, ele exige que você esteja qualificado, atualizado e antenado para tudo que está acontecendo. Porque se você não tiver, cliente, um e outro. E a concorrência, cada dia que passa, ela aumenta. Então, Alexandre, gostaria que você me passasse suas considerações finais para nós. Já deixa aqui no chat o seu Instagram, para quem quiser te acompanhar também, para saberem um pouquinho mais sobre o Alexandre, esse meu grande amigo, meu parceiro, tanto que na SMC Empreendedorismo
A parte de planejamento estratégico é o Alexandre, que é o responsável, não sou eu. Afinal de contas, se nós queremos ter um diferencial, o diferencial significa ter qualidade. Então, nós temos que ter qualidade em tudo. E aí entra a palavra parceria. Hoje em dia, parceria é muito importante. Se você não tem um parceiro no teu segmento, você não consegue ir para frente. Aí vem aquela velha teoria, ah, mas ele é concorrente. Não, gente. Não, não é concorrente, é parceiro. Porque aí todo mundo ganha junto. Então, você que tem uma empresa, pense quem são os seus parceiros. Quem são as pessoas que você pode contar em todos os momentos. E trabalhando junto, lógico que o sucesso ele vem para todos e de maneira rápida. Como, por exemplo, acordar no dia seguinte. Então, por favor, meu grande amigo, dê suas considerações finais para essa aula que foi maravilhosa. Tivemos bastante perguntas e olha, todo mundo aqui dando um monte de coração porque gostou do conteúdo. Que bom, Simone. Em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade de conversar contigo, com a tua audiência. A NNA Santos Consultoria e Projeto, que a nossa empresa é parceira estratégica da SMC, e como você lembrou, somos concorrentes? Não. Temos o mesmo segmento de atuação, mas não significa dizer que a gente não pode trabalhar de maneira integrada e inteligente. É isso que a gente sempre busca fazer no desenvolvimento dos projetos. E, de fato, é um tema desafiador. Fazer planejamento financeiro requer cuidado, requer... como que eu faço? Tenho um pedaço de papel, eu faço numa folha de sulfite. Se eu tiver Excel, eu faço no Excel. Se eu tiver condição de ter um sistema de gestão, que é um RP, eu tenho um RP. Mas o importante é que nós tenhamos a real noção daquilo que a gente precisa para os nossos negócios, né? E no mais, aproveitar a oportunidade e desejar um ótimo Natal, um 2022 repleto de realizações, porque será um ano realmente de muito trabalho, de muito sucesso e de muitos negócios. O que todos nós desejamos e almejamos para o próximo ano, e eu tenho convicção que ele se mostra desta forma. Com todo cuidado, evidentemente. Existem as preocupações aí no ar, seja da própria Covid, seja da nova variante da gripe. Nós temos que ficar atentos e cuidarmos, porque o princípio básico, Simone, é cuidar, em primeiro lugar, de nós mesmos. Sim. O cuidado que você tem que ter consigo mesmo, e tendo cuidado consigo, cuidado com o próximo. Que é isso que faz com que a gente consiga nos manter saudáveis, os negócios prósperos e o sucesso batendo a porta de todos nós. Então, sucesso, prosperidade, um Feliz Natal a todos. Muito obrigada pela sua presença e a vocês que estão aqui, que eu vi que nós temos aqui ex-alunos, tem ex-alunos da Adélia, da UMC, da Federal, da Unip, colegas de trabalho da UMC, o Alexandre, que é meu colega de trabalho também, da Unip e também da parceria em consultorias. E vocês, nossos amigos também que estiveram aqui hoje. Muito obrigada pela presença. E semana que vem teremos a nossa última live do ano. Porque, afinal de contas, em 2022 voltaremos com a carga toda. Então, um ótimo Natal para todos vocês. Que aproveitem e principalmente o significado do Natal. União, paz, que é o que nós mais precisamos. Com união, amor e paz, o resto a gente consegue. Um grande beijo para todos vocês, um grande beijo, meu amigo, para você também. E até a semana que vem. Se quiser, assista esse vídeo, vai estar aqui gravado, o aulão da Simone no Instagram e também no YouTube, SMC Empreendedorismo. Dá uma olhadinha lá, porque tem que estar sempre antenado na atualidade. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!